Olá, estamos iniciando mais um programa Código de Honra, um programa em parceria com o Instituto dos Advogados de São Paulo e o Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje com o Dr. Edson Knipel, que vai falar sobre a Lei Maria da Penha. Ele é professor, mestre e doutor em Direito Penal. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Prazer participar mais uma vez desse programa. Edson, posso chamar de Edson? Claro, sem dúvida. Edson, estamos comemorando esse ano de 2018, 12 anos da Lei Maria da Penha. Há, de fato, algum motivo para a gente estar celebrando isso, comemorando? Lei Maria da Penha é uma lei muito importante em relação à proteção da mulher, os direitos da mulher. É uma lei que trouxe diversas inovações, é uma lei que é importante para a mulher, para a cidadania brasileira. Nós temos sim motivos para comemorar, mas é necessário que nós nos preocupemos mais com a efetivação dos direitos que estão previstos na lei. Então, se nós pensarmos na lei em si, a lei traz disposições, traz dispositivos que são muito importantes. Porém, a questão da efetividade é uma situação que nós temos que nos cuidar mais. Colocar em prática os direitos que estão previstos na lei efetivamente. E quais são esses direitos que estão previstos na lei efetivamente? Nós podemos pensar na Lei Maria da Penha não apenas como uma lei penal. Essa é uma situação que geralmente as pessoas falam, a Lei Maria da Penha é penal, é processual penal. Não. O principal da Lei Maria da Penha é a questão das políticas públicas. Então, quando nós pensamos nas políticas públicas, nós pensamos na prevenção. Sempre é melhor prevenir do que utilizar o direito penal. Claro que se não houver uma outra forma, o direito penal entra em cena. Mas políticas públicas, por exemplo, em relação à educação, em relação à questão da mídia, em relação à questão da saúde, a capacitação dos profissionais que atendem violência doméstica, um canal que a mulher possa facilmente utilizar para denunciar um caso de violência doméstica, tudo isso acaba sendo muito importante. Nós temos esses direitos previstos na lei, nós temos muitas vezes direitos que estão efetivados, mas é necessário que haja uma efetivação maior, principalmente em relação a essa questão da prevenção. E no campo penal, é necessária a aplicação efetiva da lei. Muitas vezes, o que se observa é que determinados direitos que estão contemplados na lei, por exemplo, uma situação que é muito delicada, que são as medidas protetivas de urgência, que a mulher, em situação de violência, ela pode precisar de uma medida protetiva de urgência, e isso acaba sendo negligenciado, muitas vezes, na aplicação da norma. E o que seria essa medida de proteção de urgência, Edson? Essa medida protetiva de urgência pode ser tanto para proteger a mulher, como também em relação ao agressor. Então vamos supor que a mulher esteja vivendo uma situação de violência e precisa de uma separação. Então, a medida protetiva de urgência pode afastar o agressor do lar. Pode evitar que ele tenha, por exemplo, uma posse ou um porte de arma. Pode fazer com que ela retorne na casa dela para pegar os bens, os pertences dela que foram deixados para trás numa situação de violência. Então isso faz parte de um conjunto de proteção que a mulher tem a seu dispor e isso deve ser sempre efetivado no caso concreto. O que se observa muitas vezes é que a mulher reclama ao Poder Judiciário a aplicação de uma medida protetiva, o Poder Judiciário não aplica a medida protetiva nesse caso concreto e pouco tempo depois acontece um caso de violência maior ou até mesmo podendo chegar no feminicídio. O feminicídio não é um fenômeno que acontece do dia para a noite, é todo um processo que é levado a esse ápice que é o feminicídio. E o feminicídio é um assunto que no Brasil ultimamente tem sido bastante recorrente, fala-se num número altíssimo. Qual é esse número, você sabe? Nós temos um número alto de feminicídios no Brasil e um destaque que eu queria fazer, Ana, é o seguinte. A última pesquisa que saiu a respeito do feminicídio apontou que o feminicídio contra a mulher branca desceu 10% nos últimos 10 anos. O feminicídio da mulher negra, nesse mesmo período, aumentou 50%. Nossa. Então nós temos dentro desse conjunto das mulheres, mulheres que são mais vulneráveis. Então, sem dúvida nenhuma, hoje a mulher negra é muito mais vulnerável que a mulher branca. Se nós pegarmos isso, o feminicídio, ou seja, o ápice da violência, isso já é possível verificar que existe essa diferença. Enquanto as mulheres brancas
têm morrido menos, embora o número seja alarmante, embora o número seja altíssimo, as mulheres negras têm morrido mais nesse período. E o que se atribui isso? Você tem ideia? Nós temos um país que é machista, nós temos um país que é racista, nós temos um país que não promove igualdade. A questão do machismo e a questão do racismo é uma questão estrutural. Então, quando se alia, na verdade, o machismo com o racismo, você torna a mulher mais vulnerável. Também nós não podemos nos esquecer que a população negra é uma população marginalizada. Então, até mesmo em relação à questão de onde mora, a situação de segurança desse entorno de onde mora pode colaborar com esse número. E vocês conseguem classificar, ou existe alguma pesquisa que indique por classe social como é que funciona isso? Se é maior, menor? Olha, tem um fenômeno da violência doméstica que é um fenômeno universal. Então a violência doméstica acontece em todas as classes sociais, desde a mais alta até a mais baixa. Nós temos no noticiário, muitas vezes, notícias de violência doméstica que atingem mulheres que têm uma classe social melhor. A questão é, quando a violência doméstica acontece em camadas sociais mais baixas, ela acaba sendo mais visível, pelo próprio tipo de habitação, pela própria exposição que essa pessoa tem, porque muitas vezes recorre ao Sistema Único de Saúde, e o Sistema Único de Saúde tem a obrigação de notificar os casos. Então nós podemos dizer que o fenômeno é universal, porém nós temos uma visibilidade maior em relação à questão da violência contra a mulher mais pobre, mas acontece num número elevado também. Então, talvez essa violência doméstica seja mais facilmente notada na classe mais pobre, porque ela é notificada pelo SUS e na mais alta não seria. Vamos dizer que na mais alta haveria mais condição de que isso não seja feito, embora a lei também imponha. E mais, em relação às classes sociais mais altas, talvez pelo fato de diversas características, como a habitação, a questão da exposição, muitas vezes a mulher não queira... Uma situação vexatória. Uma situação vexatória, constrangedora, muitas vezes ela acaba não denunciando também. Uma questão então não entraria nesse número. número. Quando se fala em violência doméstica, nós temos uma subnotificação que é muito grande. Ou seja, o número de violência doméstica já é um número alto, mas o número total não chega ao conhecimento das autoridades, portanto não faz parte da estatística. Provavelmente é muito maior. Portanto é muito maior, com certeza é muito maior. É um crime que acontece muito mais do que é de fato registrado. Como é que você se aproximou dessa questão da violência doméstica, Edson? Eu, logo que me formei, fui advogado do escritório modelo da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, que é o escritório Dom Paulo Evaristo Arnes, e lá nós coordenamos a parte criminal. E essa parte criminal cuidava principalmente da questão da mulher e da questão do idoso. Então, fazendo parte do escritório, eu comecei a me envolver nesses casos em defesa da vítima, tanto mulher como da vítima idosa também. Com isso, nós fazíamos lá um trabalho interdisciplinar, que é muito importante. A violência doméstica não pode ser vista apenas do ponto de vista jurídico. É necessário que outras ciências trabalhem junto com o direito. A gente pode pensar, por exemplo, na psicologia, pode pensar no serviço social, dá para incluir pedagogia, na parte de pedagogia de direitos. E isso na prática acontece? No escritório acontecia, mas é uma prática que eu penso que tenha que ser utilizada quando o caso de violência doméstica, o direito só não dá conta. E aí eu acabei entrando no mestrado logo depois, fiz a minha dissertação sobre violência doméstica e depois no doutorado falei a respeito da questão da transformação social causada pela Lei Maria da Penha. Que era essa a minha próxima pergunta. Como era antes da Lei Maria da Penha? Então, antes da Lei Maria da Penha, nós tínhamos uma impunidade total em relação ao autor de violência doméstica. Então, se nós pensássemos, antes da lei, nós tínhamos a aplicação do juizado especial criminal. O que significa isso? Se a mulher, por exemplo, apanhasse em casa, se o marido agredisse a mulher em casa, esse caso seria noticiado na delegacia e aí seria marcada uma audiência. Nessa audiência se buscaria o quê? Uma conciliação
entre o agressor e a vítima. E muitas vezes resultava no quê? Resultava no pagamento de uma cesta básica, resultava no pagamento de uma multa. Então, não resolvia absolutamente nada e o agressor provavelmente se sentia mais fortalecido ainda. E reduzia, na verdade, a violência a um papel monetário, a um papel financeiro. Então, a reduzir violência a uma questão meramente econômica não traz nenhum ganho para ninguém. Claro. E a Lei Maria da Penha rompeu com isso. Então, essa realidade não tem mais. Vai ter um inquérito policial, vai ter investigação criminal, vai ter o processo e vai ter uma sentença. Essa sentença, ela não pode impor pena pecuniária. Então, não pode ser uma multa, não pode ser uma cesta básica. Ela pode até, eventualmente, dependendo da situação, no caso da lesão corporal não caberia, mas se fosse, por exemplo, uma situação que não tenha a violência ou grave ameaça, poderia até mesmo impor pena alternativa, mas essa pena alternativa não pode ter natureza pecuniária também. O que teria nessa pena alternativa? A pena alternativa que mais poderia se aproximar desse caso da violência doméstica seria a prestação de serviço à comunidade e fazer com que o agressor mude o seu comportamento, que esse é um ponto importante. A Lei Maria da Penha permite prisão. O que nós temos que pensar é o seguinte: será que a prisão, nesse caso, seria uma medida adequada? Tem casos que é evidente que sim. Se nós pensarmos, por exemplo, no feminicídio, pensarmos no estupro, pensarmos numa violência de média ou grande gravidade, a prisão ela se impõe como medida necessária. Tem algumas situações que vamos pensar são violências mais brandas, que já se começa a pensar em fazer um trabalho sobre esse agressor. Então, vamos pensar numa justiça restaurativa, não uma justiça restaurativa tradicional, mas uma justiça restaurativa principalmente para cuidar das questões adjacentes, não do problema central da violência. Porque é difícil o agressor negociar com a vítima. Claro. Eles não estão no mesmo nível. Não, já está a situação muito... já não tem como ter o diálogo. Mas, muitas vezes, essas pessoas vão ter que discutir guarda, vão ter que discutir visita, vão ter que discutir alimentos. Para essas questões adjacentes, que são pessoas que vão ter que conviver de uma forma ou de outra, a justiça restaurativa tem se mostrado eficiente. Existe proposta, o CNJ, inclusive, fortalece a ideia da justiça restaurativa. Só que a justiça restaurativa tradicional, no caso da violência doméstica, não seria razoável, por conta do desequilíbrio que há entre o autor do fato e a vítima. Mas, para questões secundárias, para questões adjacentes, ao meu ver, seria uma medida interessante para que fortaleça, pelo menos, o diálogo em relação às questões adjacentes. Edson, nós precisamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.